Amados irmãos, amadas irmãs, dentro do encargo vigiai e orai, nós já vimos dois assuntos: a questão da ansiedade e a questão do perdão. Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. O Senhor está falando para nós que devemos vigiar e orar. Dar atenção não somente às coisas exteriores, o que está acontecendo no mundo, mas olhar a nossa verdadeira condição interior e orarmos para realmente nos prepararmos. Devemos tratar com essas questões que já abordamos. Hoje, nós vamos, ainda dentro desse encargo vigiai e orai, ver algumas lições preciosas da experiência do Senhor e seus discípulos no Getsemane. Então, nós veremos as lições do Getsemane. O que nós precisamos agora falar é sobre o que aconteceu antes do Senhor levar seus discípulos ao Getsemane. Vamos ver o que algumas porções do Evangelho nos mostram. Em Mateus capítulo 26, versículos 33 a 35, nós temos o seguinte: Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Esse é o registro de Mateus. Agora vamos ver o registro de Marcos. Marcos 14, versículos 27 a 31. Então lhes disse Jesus: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos ver agora o registro de Lucas. Lucas 22, versículos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti e para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nessas 3 porções, nós podemos ver alguns pontos importantes. Primeiro, o Senhor estava falando sobre fatos que iriam acontecer, que iriam escandalizar os discípulos.
O Senhor falou sobre fatos que iriam acontecer e que os discípulos seriam muito, muito abalados. Mas qual foi a reação dos discípulos ao ouvirem o que o Senhor falou? Todos se acharam suficientemente fortes. Você pode ver Pedro falando, mesmo depois do Senhor ter falado para ele que ele o negaria, Pedro falou, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo, isso está em Mateus. O Senhor falou para os discípulos em Marcos, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E aí Pedro falou, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Daí o Senhor falou, você vai me negar. Ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo. De modo nenhum te negarei. Assim disseram todos, está vendo? Nós podemos ver como nós precisamos tomar a palavra do Senhor de uma maneira séria em nossas vidas. O Senhor, através da sua palavra, nos diz sobre os fatos que irão acontecer. E o Senhor nos falou o seguinte, que nós devemos vigiar e orar. Mas nós achamos que nós conseguimos vencer esses problemas que virão sem vigiar e sem orar. Talvez nós não falemos isso abertamente, mas os aspectos do nosso viver provam esse fato. Qual a importância que nós damos à vigilância, qual a importância que nós damos à oração. Nós nos achamos fortes para enfrentar as coisas que virão. O Senhor disse, olha, vai acontecer certos fatos, vocês têm que vigiar e orar. Talvez até vigiemos e oremos, mas de uma maneira muito, muito superficial, sem visão do peso dessa palavra. Em Lucas 22, 38 e 34, o Senhor falou para Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Significa que o inimigo iria peneirar a todos eles como trigo. Daí o Senhor diz, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aqui nós vemos a intercessão do Senhor. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro não conhecia a sua verdadeira condição, assim como os discípulos, eles se achavam fortes e suficientes. Amados irmãos, amadas irmãs, não devemos repetir esse mesmo erro dos discípulos. Não nos consideremos fortes o suficiente para enfrentar o que virá. Se o Senhor nos diz, vigiai e orai, é porque isso é necessário. Sem a vigilância e oração, nós seremos derrotados. Então, nós estamos vendo agora aqui, são os antecedentes. O que o Senhor falou a eles antes de levá-los para o Getsêmani. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor já falou o que virá nesse mundo, o que acontecerá. O Senhor já falou na sua palavra que os últimos tempos serão difíceis e em que os homens se tornariam? Que tipos de homens? Falou também sobre o problema da iniquidade se multiplicar e como isso iria afetar os seus filhos. O Senhor falou para nós que os dias da sua vinda seriam como os dias de Noé, como os dias de Ló. E aí ele diz para nós que nós devemos vigiar e orar.
não nos achemos fortes o suficiente em nós mesmos, vamos tomar a palavra do Senhor. O Senhor, na sua palavra, registra como os discípulos confiavam em si mesmos para vencer o que viria. Eles nem estavam imaginando o que iria acontecer. Assim como nós hoje, nós não imaginamos o que virá pela frente. Assim como essa questão da pandemia. Meio ano atrás, nenhum de nós pensaria que iríamos estar numa situação assim. Não é verdade, amados irmãos, amadas irmãs? É importante conhecer os antecedentes para conhecer o que ocorreu no Getsemane e as lições. Que o Senhor abra os nossos olhos. Possamos todos vigiar e orar, porque é isso que o Senhor nos ordena. Amém.